Pedir ao Espírito Santo que possa usar da boca, do ministério deste nosso irmão. Espírito Santo, nós queremos te pedir, Senhor, que nessa noite o Senhor possa falar, Senhor, para cada um de nós, para a nossa casa, para a nossa família, Espírito Santo. Por isso você, meu amado irmão, no seu lugar, convida você a orar por ele agora. Você que deseja o novo de Deus na sua família, na sua casa, no seu ministério, no seu matrimônio, meu irmão, minha irmã, no seu namoro, no seu noivado, não sei qual situação que você tem passado. Você como pai, você como mãe, eu convido a você agora que o Espírito Santo vem de encontro aos seus caminhos através dessa palavra. Por isso, Espírito Santo, nós te pedimos uma porção maior da sua bênção. Vem, Espírito Santo, renovar os seus nomes, renovar o seu chamado, Senhor, através dessa pregação dessa noite. Vem, Espírito Santo. Derramar graça nessa terra, Senhor. Aumenta o nosso nome. Ele possa usar a nossa disposição, Senhor. Seja hoje, ó Pai, o canal espectador para a nossa família. Usa os dons, do carinho deste nosso irmão, que ele seja pouco do Senhor. Nós sabemos essa pregação, olha para o coração de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Você pode ir sentando e cantando, morte em mim. Morte em mim, toca na mente o meu coração, enche minha vida com teu amor. Morte em mim, Deus Espírito, morte em mim, morte em mim, morte em mim, toca minha mente o meu coração, enche minha vida com teu amor. Morte em mim, Deus Espírito, morte em mim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Boa noite a todos. Boa noite. Gostaria rapidamente de me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Vinícius, como foi dito ali pelo irmão. Tenho 46 anos, sou casado há 14 anos. Conheço a Renovação Carismática desde 2002. E só aqui em Mariana, já tenho 14 anos de Renovação Carismática no Ministério de Pregação. De vez em quando me arrisco, no Ministério de Música, não está no mesmo padrão do Tomé, mas nem da voz da Carol, mas a gente, para o Senhor a gente se esforça e dá o melhor, E eu sou do grupo de oração São Rafael, que acontece toda sexta-feira na comunidade São Judas Tadeu, lá no bairro do São Cristóvão, lá em Mariana, toda sexta-feira, 19h30. É um grupo de oração jovem, apesar de eu não ser tão jovem, mas o coordenador me pediu ajuda neste grupo, então a gente está lá dando uma força, Tomé? Eu também fui muitos anos servo do grupo de oração Jesus Vive ao Senhor, lá na Colina, toda terça-feira. Está aqui a Mamara, nossa irmã aqui também, lá de Mariana, está aqui prestigiando. Deus seja louvado pela vida de vocês, E é isso. Mas, irmãos, o tema do nosso encontro de hoje, o tema que o Senhor inspirou no coração aqui dos irmãos: famílias restauradas pelo poder do Teu Espírito. O Senhor hoje, nessa noite, quer atingir as famílias. Mais uma vez, o Senhor quer falar com as famílias. E o Senhor quer usar de você que está aqui. Nós vamos ver na palavra, daqui a pouco vocês vão entender melhor. O Senhor vai usar você. O Senhor hoje não está preocupado com quem ficou lá, Tomé. Ele quer usar você. Ele quer que através de você as bênçãos e graças e a conversão respingue na sua casa, na sua família. Amém? Toma posse disso, irmão, é você.
Você é o escolhido. Você é o Zaqueu dessa noite também. Eu sou o Zaqueu. É para mim que daqui a pouco o Senhor vai olhar, desce daí, Vinícius, porque eu preciso estar na sua casa hoje, eu quero estar. Glória a Deus. Perceba como, gente, olha como isso é lindo e ao mesmo tempo é sério. Jesus vai dizer para Zaqueu: olha, eu preciso estar na sua casa. Eu estou olhando ali, né, porque Zaqueu estava em cima da árvore, né? Eu preciso estar na sua casa, mas eu preciso que você faça o movimento de vir até o meu encontro. Aí onde você está, não vai dar bom não, você precisa vir, você precisa permitir que eu entre na sua casa, você precisa abrir a porta. Então, estava no meu coração isso, vamos tomar posse, porque nessa noite nós somos aquilo. Nós somos o Zaqueu. E quando eu preparava esse momento, o Senhor colocava no meu coração que Ele não mede esforços. Daqui a pouquinho vocês vão entender isso de forma linda. O Senhor não mede esforços para nos salvar. Nunca mediu. O amor de Deus por nós, Lelena, não conhece limites. Não tem limite geográfico, logístico, nada também, não tem barreira, não tem nada que segura o amor de Deus, nada. Se você pegar a Bíblia lá, desde o Gênesis até o Apocalipse, e se você prestar atenção nessa dinâmica, tudo que você lê na Bíblia, se você esmiuçar, você vai achar ali que existe um movimento de Deus para te salvar. Existe um movimento de Deus, um movimento de amor. Toda a história da salvação, tudo que está aqui foi por causa de mim, por causa de vocês. E vou dizer mais. Deus não precisava fazer isso aqui. Ele não deixaria de ser Deus se Ele não fizesse isso aqui, viu, Tomé? Mas Deus fez questão de se manifestar. Deus fez questão de aparecer e dizer: olha, eu sou o que sou. Eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó, eu sou o Deus dos seus pais, que tirou vocês do Egito. E um pouco mais para frente, eu sou o Deus que deu a vida por vocês, que derramou até a última gota de sangue na cruz por causa de vocês. Então eu quero que isso fique bem claro no coração de vocês essa noite. Existe um movimento de amor de Deus. Deus faz grava essa palavra, a palavra-chave hoje. Deus faz um esforço para te salvar e para me salvar. É esforço a palavra. Deus não desiste de salvar a mim e você, não desiste. Pode aplaudir o Senhor. Não é o pregador que vai salvar vocês, não, é Deus, é Jesus. Eu sou só um instrumento miserável que o Senhor usa às vezes para falar alguma coisa. Então tudo que Deus fez e faz é unicamente por amor. É como aquele pai. Pensa num pai amoroso. Eu estou falando pai, gente, que é a figura de Deus paterna, né? Mas numa mãe. Mas pensa naquele pai que faz todo o esforço também, igual o seu pai que tem muitos filhos, que faz um esforço, que liga para todo mundo. Eu quero vocês aqui domingo, almoçando comigo, rezando comigo. Ah, pai, eu não posso, dar um jeito, se vira, eu quero ver vocês aqui domingo, eu quero a mesa cheia, eu quero a casa cheia. Deus é esse pai que chama no zap, que liga, que manda e-mail, que faz sinal de fumaça, que quer se comunicar com você, irmão, de todo jeito.
Perceba, vocês conseguem perceber que é um esforço, que existe um esforço de Deus e que nem sempre nós respondemos a esse esforço? Vocês conseguem imaginar? Deus está falando, Deus está gritando de amor por mim, por você. Deus está pedindo, voltem para mim, se convertam. Mas muitas vezes eu estou indiferente. Eu estou frio, distante. Mas irmão, deixa eu falar para você uma coisa. A nossa resposta também deve passar pelo esforço. Hoje eu não posso, mas eu vou me esforçar, eu vou responder esse chamado também, esse convite que Deus está fazendo de amor para mim. Deus está fazendo questão de mim. Como assim eu não vou fazer questão dele? Como? E aí eu me lembro, ontem, preparando, eu me lembrava, o Senhor tem feito muito isso comigo, me lembrando de testemunhos da minha vida pessoal. E o Senhor ontem me lembrava da época, que eu e o meu irmão, quando éramos adolescentes, nós brigávamos muito. E a gente não conseguia olhar um na cara do outro. Eu lembro que eu chegava, eu estudava de manhã e à tarde também. Então eu chegava da escola e ele saía. Eu passava de um lado da rua e ele passava no outro, para a gente não trombar. E o meu pai se esforçando para a gente fazer as pazes, se esforçando para a gente viver em harmonia. E aí teve um Natal de 93. Se o pessoal de Mariana tivesse aqui, estavam me zoando, lá vem o Vinícius com as datas. O Natal de 93. O meu pai pegou o presente do meu irmão e me deu, pegou o meu presente e deu para o meu irmão. E pediu para a gente trocar os presentes e se abraçar. Foi lindo, irmã, só que nós não respondemos com essa beleza toda. Nós não fizemos aquilo que o meu pai queria. E muitas vezes nós somos assim, nós não fazemos aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor está pedindo com amor. E eu lembro até hoje da cena do meu pai assim, com a cabeça baixa, fazendo assim. E nós éramos somente 2 filhos. Agora imagina aquilo que Deus sente com a humanidade. Imagina gente, se o meu pai, que é pecador, que é um miserável, se o meu pai conseguiu se entristecer, imagina Deus. Imagina Deus que fez tudo por amor. Porque não existe nada que se compare ao amor de Deus, amém? Nada. Glória a Deus. Nada. Então, para a gente ir para a palavra, o nosso esforço e a nossa perseverança vão sensibilizar o coração de Deus, que vai nos dar a recompensa a nós e às nossas famílias. Então, o recado é o seguinte: não importa o que está acontecendo na sua casa, não importa, o que importa é que você está aqui hoje. E se você perseverar, se você insistir, se você responder o que Deus está te pedindo, Deus vai se sensibilizar. E aí, sabe o que vai acontecer? Serão salvos você e a sua família, amém? Glória a Deus! Viva Jesus! Só falta agora vocês falar comigo que não trouxeram a Bíblia, Aí vai cair, aí eu vou parar a pregação. Evangelho de Lucas 19. Evangelho de Lucas, capítulo 19. Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 1. Evangelho de Lucas 19, versículo 1. Quem não trouxe a palavra, se não puder colar aí do colega, preste atenção no tio aqui. Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 1. Jesus entrou em Jericó e ia atravessando a cidade. Havia aí um homem muito rico chamado Zaqueu, chefe dos recebedores de impostos.
Ele procurava ver quem era Jesus, mas não o conseguia por causa da multidão, porque era de baixa estatura. Ele correu adiante, subiu a um sicômoro. Sicômoro é uma árvore muito grande, viu, gente? Que tem ali na região de Jesus, para ver quando ele passasse por ali. Chegando Jesus àquele lugar e levantando os olhos, viu-o e disse: Zaqueu, Tomé, Vinícius, Mamara, desçam depressa, porque é preciso que eu fique hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu alegremente. Vendo isso, todos murmuravam e diziam: ele vai hospedar-se em casa de um pecador. Zaqueu, entretanto, de pé diante do Senhor, disse-lhe: Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se tiver defraudado alguém, restituirei o quádruplo, ou seja, 4 vezes mais. Disse-lhe Jesus: hoje a salvação entrou nessa casa, porque também este é o filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Como diz o Moisés Rocha, ninguém aplaude também, né? Glória a Deus. Pode deixar a sua palavra. Em nome de Jesus. Que palavra linda, né? E quando eu preparava essa pregação, eu pensava assim: nossa, eu estava... O que eu vou falar, né, sobre Zaqueu? Quantas vezes já preguei essa palavra? Meu Senhor sempre tem coisa nova, né, Tomé? Nós que somos pregadores, a gente aprende isso. Deus sempre fala algo novo. Eu nunca tinha visto, lido, pensado nessa palavra, nessa linha. Porque, veja bem, Zaqueu era um pecador público. O que era um pecador público? O pecado público é aquele pecado que todo mundo conhece. Então, por exemplo, na época de Jesus, os pecados públicos, prostituição, o cara que era cobrador de impostos, como Zaqueu, é aquele pecador que todo mundo via. Ele não cometia pecado lá no quarto dele, nas escondidas. Não, é aquele pecado social que todo mundo conhecia. E naquela época, essas pessoas eram muito mal vistas pelos judeus. Muito mal vistas. Então, para aquelas pessoas, o Messias, Jesus, o Salvador, não poderia vir de jeito nenhum para esse tipo de gente. Por isso que a galera ficou murmurando, ficou falando: mas ele vai hospedar-se na casa de um pecador? É ali mesmo. Talvez uns poderiam ter se perguntado: Jesus conhece, sabe quem aquele rapaz é? Ele sabe aonde ele está entrando? Sabe. Por isso eu disse no início: não importa o que a sua família está vivendo, não importa o que acontece na sua casa, Jesus veio para você também, é para a sua família também. Não importa. E aí eu quero voltar à palavra esforço. Eu não pesquisei não, Tomé, podia ter entrado a fundo um pouco, né? Mas eu imagino que Jericó era uma cidade grande, porque a palavra de Deus, ela diz que Jesus atravessava a cidade. Então eu devo entender que Zaqueu estava na outra ponta da cidade. Como você ia em Belo Horizonte e sair ali do sul, né? Nova Lima ali, e chegar lá na Pampulha. Você atravessou a cidade. Percebe o esforço de Jesus, sim ou não? Gente, vocês conseguem entender que muito possivelmente Jesus tenha feito todo esse caminho só por causa de Zaqueu? O que eu quero que vocês entendam é que o Senhor, Ele faz isso por mim e por você. Se Deus, se Jesus precisar preparar um encontro só para atingir o seu coração, irmão, Ele vai fazer isso. Ele vai fazer.
Você pode ter certeza que vai. Um outro exemplo de esforço de Jesus que me vinha no coração era quando Jesus conversava com a samaritana naquele poço. Se você pegar aquela palavra, você vai lembrar que era meio-dia, Ricardinho, um sol rachando, um sol para cada pessoa, né? Como dizem lá no Nordeste. Aqui também, né? Um sol rachando, gente. Do meio-dia, aquela região de Jesus é quente. Jesus estava cansado e com fome. Os discípulos tinham ido comprar comida. O rango ia demorar para ficar pronto, Leonardo. Mas Jesus esperou pela mulher samaritana. Ali também, Tomé, era todo um esforço por causa dela. Vocês estão entendendo, sim ou não? Sim. Esse esforço também é por mim e por você. Esse movimento de amor também é por mim e por você. Pode acreditar, irmão. A partir dessa noite, você não pode duvidar disso mais. Não duvide disso mais. Mas o que acontecia, voltando aqui para o Zaqueu, né? Ele procurava ver Jesus e não conseguia, não é isso que a palavra diz? Por duas causas, porque tinha uma multidão e porque ele era baixinho, né? E aí, nós nos encontramos em situações parecidas com essa. Muitas vezes a gente diz assim: eu queria ter ido no grupo de oração, eu queria ter ido à missa, eu queria ter me confessado nessa quaresma, eu queria ter feito um exame de consciência, eu queria ter começado a rezar o terço. E eu pergunto: será que você queria mesmo? Porque olha o que Zaqueu fez, Mamara. Ele não colocou desculpa pelo fato dele ser baixinho, Tomé. Ele não colocou desculpa na multidão, ele não quis nem saber. Eu vou dar um jeito desse homem me ver, porque eu preciso me encontrar com esse homem. Gente, a palavra não diz, mas com certeza Zaqueu já tinha ouvido falar de Jesus. Eu acredito nisso. Porque senão ele não teria ficado curioso, não teria subido naquela árvore, não teria passado no meio da multidão. Sim ou não? Sim. E aí eu volto a pergunta para você: será que você e eu realmente estamos nos esforçando para ver Jesus? Estou apontando para lá de novo, né? Mas ele está aqui, né? Porque ele está alto. Porque Jesus está fazendo a parte dele. E qual está sendo a minha resposta? Uma resposta de amor? Ou uma resposta de indiferença? Ah, depois eu vou. Depois eu vejo isso. Depois eu resolvo. Isso não é para você responder para o pregador, é para você mesmo. Quantas vezes o Senhor já quis fitar os olhos nos seus olhos, como ele fez com Zaqueu? Quantas vezes? Quantas vezes Jesus estava ali em cima no domingo esperando você vir para a Santa Missa? Jesus aqui olhando: ele vai chegar, ele vai chegar. Ah não, Jesus, não fui não, porque meu time joga hoje, né? Eu não posso dar essa desculpa, porque meu time está ruim demais, né? Vocês imaginam qual time que eu torço, né? Deixa abaixo. Ah não, Jesus, não deu para ir à missa porque chegou visita. Não deu para ir à missa porque eu fui para o sítio. Né? E aí, é chato a gente ficar falando da gente, né? Mas o Senhor lembra. O Senhor pede. Eu lembro, há muitos anos atrás, a gente estava rezando, Tomé, e o Senhor dizia para nós pregadores, contem aquilo que eu fiz na vida de vocês. É para contar. Aí recentemente eu fiz uma viagem, né? Todo ano eu viajo com a minha esposa,
Meu filho. E aí, quando a gente define o local da viagem, a primeira coisa que eu faço, eu busco na cidade onde tem igreja católica, onde vai ter missa, no sábado ou no domingo que eu vou estar naquela cidade, para não perder a missa do domingo. Domingo de Ramos foi uma correria também. A igreja era pertinho do nosso hotel. Falaram o horário errado da missa para nós. A gente chegou atrasado, tomando banho correndo, vestindo correndo. Fomos para a Santa Missa, para não perder a graça, para não perder o olhar de Jesus que estava me esperando. E aí eu continuo fazendo essa pergunta que eu tenho feito nas pregações que eu tenho feito: por que que o católico ainda está faltando de missa no domingo? Por quê? Eu não estou entendendo. Teve uma vez que eu cheguei de viagem, não tinha igreja próxima nessa cidade que a gente estava, né? Aí eu calculei, bom, nós vamos sair daqui, o voo de tal hora, vamos chegar em Confins tal hora, com mais 3 horas e meia eu estou em Mariana, vai dar tempo de chegar na Santa Missa. Aí o voo atrasou, chegamos no aeroporto, a bagagem demora para liberar e tal, aquela coisa toda, fomos para o carro, paramos para almoçar, fomos embora correndo. Resumindo a história. Cheguei em Mariana, encostei o carro, tirei as malas do carro e fui para a igreja. Cheguei 7h30 no prego. Irmãos, quando existe uma intenção reta, o Senhor providencia. Quando o Senhor vê que o seu coração, que a intenção é reta. Sabe por que eu estou falando isso? Porque Zaqueu estava no meio de uma multidão e Jesus podia olhar para qualquer um, mas naquele dia o Senhor queria olhar para Zaqueu. Sim ou não? Sim. Aquele dia era o dia que Jesus tinha escolhido para olhar para Zaqueu. E hoje pode ser o dia que Jesus escolheu olhar para você. Depende de você. Depende da sua resposta, do seu esforço, da sua boa vontade, da sua retidão, da sua sinceridade. Porque eu digo para você, gente, tem muito católico que fica negociando com Deus, tentando fazer Deus de bobo. Isso é sério. Gente, dói falar isso, mas a gente precisa falar. A igreja diz que vou dar o exemplo da missa de novo, tá? Nós só podemos faltar à missa nos domingos por um motivo justo. E aí o católico acomodado entende que o motivo justo é ir para o futebol, é receber a visita em casa. O que é o motivo justo para um católico faltar à missa? Se ele for médico ou enfermeiro e estiver trabalhando, se ele for motorista de ambulância, se ele estiver cuidando de um idoso, de uma idosa, onde não tem ninguém para cuidar, onde ele não pode deixar essa pessoa sozinho, isso é o motivo justo. Agora, no lugar que nós moramos, em Mariana, que tem missa praticamente toda hora, sábado e domingo, você faltar a missa porque chegou visita na sua casa, não é um motivo justo. E aí, o que vai acontecer? Jesus vai dizer assim: irmão, desce daí porque eu preciso estar em sua casa. Aí você vai falar com Jesus: mas está cheio de gente aqui já, Jesus, não vou poder receber você hoje. Talvez, irmão, você nunca tenha ouvido alguém falar sobre a Santa Missa no domingo. Na verdade, nem está no meu roteiro, né? Mas nem estava aqui no meu roteiro falar disso. Mas o Senhor tem me incomodado sobre isso. Católicos faltando à missa no domingo. O Senhor tem me incomodado. E aí, irmãos, eu vou repetir: o esforço de Zaqueu foi recompensado pelo olhar de Jesus. O seu esforço também vai ser recompensado pelo olhar de Jesus. Desde que seja um esforço sincero, desde que você queira. Irmão, para a gente caminhar aqui para o fim,
Deixa eu dizer para você uma coisa: não existe situação irreversível. Não existe. A sua família, ela pode mudar a partir de você. Eu não sei se vocês estão acompanhando aí, mas está rolando um movimento aí de muitas conversões no meio artístico, né? E um desses testemunhos muito bonito é o do Juliano Casarré, aquele ator, né? E eu estava ouvindo ele contar esses dias que ele saiu do quase ateísmo para o católico que ele é hoje. Por quê? Porque ele começou a se esforçar e começou pela Santa Missa. E ninguém na casa dele ia para a missa. Presta atenção, gente. Ele começou a ir à missa das 7 da manhã, levantar cedo, para não incomodar os filhos, para não incomodar a esposa. Começou a ir para a missa todo domingo. Teve um dia que ele assustou. A Letícia, a esposa dele, falou assim: eu também quero ir. Resumindo, hoje eles têm 6 filhos, todo mundo vai para a missa, né? E ele falou no vídeo: eu não precisei de blá 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 para trazer a minha família. Eu simplesmente fui. Com outras palavras, o Juliano não deu desculpa como o Zaqueu. Ele foi ao encontro de Jesus. Ele subiu na árvore, ele passou no meio da multidão. E como aquele homem está sendo atacado, como aquele homem está sofrendo com os próprios colegas lá de Rede Globo, do meio artístico. E mesmo assim, ele está passando no meio da multidão, quer saber, está subindo na árvore para ver Jesus. Mesmo assim. Então, irmão, não desanima na primeira dificuldade, não. Não desanima na primeira tribulação, na primeira batalha, porque é só a primeira, vai vir mais, né, também? A gente não está aqui para enganar vocês, não. Vai vir e vem mesmo. E vem mesmo. E eu quero repetir aqui: Jesus veio para você e para a sua família. Não importa, eu quero repetir também, nós estamos caminhando para o final. Não importa o que você e a sua família estão vivendo ou o que vocês já viveram, não importa. O que importa é que a sua oração vai ser ouvida. E eu me lembrava de Santa Mônica e Santo Agostinho, né? Você já deve ter ouvido falar da história, né? Santa Mônica é mãe de Santo Agostinho. Santo Agostinho era da pá virada, né? Como dizia minha avó. Vivia no pecado, na luxúria, na bebedeira, todo tipo de pecado que vocês podem imaginar. E Santa Mônica ali, ó, 30 anos. Gente, 30 anos aquela mulher rezou pela conversão daquele homem. Deu certo, virou doutor da igreja, né? Mas deixa eu falar para vocês uma coisa. Santa Mônica, uma vez, antes da conversão de Santo Agostinho, chegou para confessar com o bispo. Falou assim: seu bispo, eu não sei mais como rezar, não sei mais o que rezar, não sei mais o que fazer. Começou a chorar. E aí eu quero falar para você, mãe, pai, tio, esposo, sei lá, você que é família, quero falar para você. Escuta, presta atenção na resposta que o bispo deu para essa mulher. Falou: minha filha, continue rezando, porque Deus não resiste uma oração de lágrimas. Continua rezando, continua vindo grupo de oração, continua rezando o texto, reza com Frei Gilson, com o Instituto Hesed, continua rezando, que Deus não resiste uma oração de lágrimas. Só que aí tem um detalhe. Tudo isso que eu falei aqui agora, para chegar nesse ponto. Vocês viram o que aconteceu com Zaqueu, né? Jesus falou: hoje a salvação entrou nessa casa. Por que a salvação entrou na casa de Zaqueu? Porque houve conversão.
conversão. Vocês lembram o que Zaqueu falou? Senhor, se eu tiver defraudado alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Vocês repararam que Jesus não precisou pregar? Vocês repararam que Zaqueu já sabia o que ele tinha que fazer, sim ou não? E muitas vezes nós somos assim também, nós já sabemos o que nós temos que fazer, e algumas vezes não fazemos. Então, irmão, o que está faltando, o que pode ser que esteja faltando na sua casa é conversão. E não é conversão de quem ficou lá, não, é conversão sua, sim. Não adianta. Não adianta querer mudar tudo de uma vez. Não adianta segurar ninguém no braço, Madalena, e sacudir, não vai adiantar. O que vai adiantar é eu dar o exemplo também. O que vai adiantar é eu me converter primeiro. Olha o exemplo do Juliano. Ia, levantava caladinho na dele, ia sozinho. Lá em casa, às vezes, quando eu consigo levantar de madrugada para rezar, né? Quietinho, não acordo ninguém, vou lá, fecho a porta. É assim. E aí essa oração vai tocando o coração de Deus. Essas lágrimas, irmã, que você está derramando aí, elas não são desperdiçadas, viu, querida? Elas não estão, você está vendo elas descerem no seu rosto, mas na verdade elas estão subindo para o céu, viu? Elas estão subindo. Não vai desperdiçar lágrima não, elas estão subindo. Porque essas lágrimas vão tocar o coração de Deus. Mas tem que ter conversão, gente. Zaqueu mudou de vida. Quando ele viu Jesus fala assim, eu preciso estar na sua casa, ele mudou de vida. Jesus não precisou pregar um ato também. Vocês entenderam, sim ou não? Sim. Eu compliquei demais a pregação, sim ou não? Não. Para acabar? Agora é para acabar mesmo. Você é o Zaqueu da sua casa. É você, irmão! Desce daí agora! Desce, irmão! Desce, fica de pé! Pode ficar de pé, tem que sentar, você não vai conseguir ver! Fica de pé, porque o Senhor quer te encontrar hoje. Já chegou! Salve.